Olá, caros Padawans! Na década de 80 foi lançado um jogo muito interessante e muito inovador para a época, que foi esse que vocês estão vendo aí do lado. O jogo chamava-se Gyros. Eu particularmente gostava de jogar ele no Atari, e principalmente quando eu ia visitar os meus primos. Por que esse jogo aí ele é um jogo inovador, para a época pelo menos, né? Porque até então os jogos de nave que se conhecia eram aqueles jogos de nave do tipo Galaga, em que as naves ficam na base da tela, os inimigos vêm de cima e você só manobrava as naves da esquerda para a direita, dando tiros para cima. Space Invaders, né, entre outros jogos, tinham essa mesma mecânica. Aonde que o Gyros inovou? Porque conforme vocês podem verificar aí do lado, o movimento da nave ela não é simplesmente da esquerda para a direita. Ela se movimenta em torno de um círculo que gira em torno do centro da tela, onde de vez em quando vai aparecer um planeta. Por isso mesmo o nome Gyros. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue programar essa mecânica de movimento em giro, em torno de um círculo, e como fazer a nave estar sempre apontando para o centro. Vamos para o código. Muito bem, caros padawans. Para o nosso código de hoje, o efeito final que nós queremos é mais ou menos o que vocês já estão vendo aí na tela. Nós temos ali uma nave, né? Uma nave triangular, e ela está apontando e atirando para o centro. E quando eu clico nas setas para a esquerda e para a direita, olha, ele faz esse movimento de círculo em volta desse centro da tela. Então esse é mais ou menos o resultado final que nós queremos para o nosso vídeo de hoje. Ok? E antes da gente iniciar o nosso querido código, gostaria de lembrar vocês para já deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os coleguinhas, deixar alguma mensagem escrita aí na área de mensagens. Por quê? Porque isso ajuda a fortalecer o canal. E o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele começa a distribuir isso para mais gente. Então, se vocês puderem dar essa força, a gente já agradece, ok? Então, vamos abrir nosso código aqui. Para lembrar, nós vamos fazer esse código em JavaScript no editor da nossa querida P5.js, que facilita um pouco a nossa vida, ok? Vamos ao código, então. Então, abrimos aqui o editor da P5.js, já iniciamos um novo projeto. Eu já fiz algumas alterações costumeiras aqui, né? O Canvas nós criamos com o Window Width e o Window Height, que aí você já ocupa a tela inteira. O que nós vamos precisar logo de início aqui para fazer a nossa nave girando ali no centro da tela? Então, vamos precisar da nave, né? Eu vou criar aqui um pequeno objeto de dados, vou chamar de nave, e ele vai ter algumas informações. Qual é a primeira informação que eu vou precisar para a minha nave? Eu vou precisar da posição dela. O que vai ser essa posição? Vai ser um outro objeto que nós vamos definir x, y para ela, entre outras coisinhas, vocês vão entender mais tarde. Como ela vai se mexer em torno da tela, né? Ela vai se mexer em volta de um círculo, eu vou precisar do ângulo em que ela se encontra. Então eu vou chamar de A de ângulo e vou colocar aqui. E esse ângulo eu vou iniciar na posição 0. Vou criar aqui uma função onde eu vou desenhar a minha nave. Vou chamar de desenhar nave. A princípio, eu vou desenhar apenas um pequeno círculo como símbolo da nave, ok? Então vai ser um círculo, nave, ponto posição, ponto x, nave, ponto posição, ponto x, nave, ponto posição, ponto y, que é o que vai ter na minha nave. Então, vamos fazer aqui também o seguinte, qual é a largura da nave, desse círculo? Vamos colocar uma largura de 20 pontos. E vou colocar uma corzinha, né? Vou colocar um no fill, para ficar sem preenchimento. E vou colocar um stroke. Vamos colocar yellow. Né? Pronto. E dentro do meu draw aqui, ó, depois do background 0, que limpa a tela e deixa tudo preto, vou chamar o desenhar nave.
Pronto. O que vai acontecer quando eu mandar rodar isso aqui? Nada, né? Porque a nave não está em lugar nenhum, não tem... A posição aqui não é nada, não tem X, não tem Y, não tem nada. Tá certo? Então, olha o que vai dar aqui. Erro. Circle, tal, number, blá, blá, blá. Por quê? Porque a nave não tem a posição. Tem que definir a posição inicial. Vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular a posição da nave baseado no ângulo em que ela está. Porque ela vai estar em alguma posição na tela que, na verdade, é uma posição dentro de um círculo. E eu vou usar o ângulo. E como é que eu faço para saber as coordenadas através do ângulo? A gente já viu isso, se não me engano, no vídeo anterior eu já falei sobre isso, né? São as coordenadas polares. Então como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. A posição x vai ser igual ao cosseno, ó, ao cosseno de nave ponto A, do ângulo da nave. Tá certo? A posição x ela vai ser o cosseno. Eu quero saber o tamanho do círculo que eu vou utilizar para mexer minha nave. Então, a partir do centro da tela, quantos pontos eu vou estar de distância desse centro? Eu vou colocar 100, cosseno x vezes 100. E como a posição de referência é o centro da tela, eu vou colocar mais o centro da tela, né? Mais o width dividido por 2. Pronto. E o y, vou fazer a mesma coisa. Y. Só que o y vai ser o seno. E 100 mais height, né? Height, que é a altura da tela dividido por 2. Então, o que eu fiz aqui? Só para a gente entender. Eu calculei a posição x baseado no ângulo que a nave está. A posição y também. Tá? Só que o seno e o cosseno do ângulo, ele me dá uma posição referente a um círculo cujo raio é 1. Então eu quero que esse raio seja maior. Então multiplico ele por 100. Então eu vou ter uma posição xy dentro de uma circunferência de raio 100. Mas a partir de que ponto que eu vou desenhar, que eu vou somar? Né? Se eu deixar do jeito que está aqui sem somar nada, o centro do meu círculo fica sendo ponto 00. Eu quero que o centro do meu círculo seja o centro da Terra, o centro da tela. Então eu uso esse mais largura da tela dividido por 2, mais a altura da tela dividido por 2. Vamos ver até o momento onde é que está a minha bolinha. Está aqui, ó. Tá, o ângulo 0, ele deu nessa posição. Se eu colocar o ângulo 1, onde ele vai? Ah, tem um erro aqui, ó, o y. Agora ponto posto, ponto y. Aí. Ângulo 0, ângulo 1, ó, 0. Certo? Eu vou marcar o centro da tela com um círculo também. Eu vim aqui no meu draw aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Fill red, só para a gente ter uma referência. Stroke red também. E vou fazer um círculo bem no centro da tela. O width dividido por 2, height dividido por 2,20. E a nossa nave aqui, eu vou colocar 20 não, vou colocar 10 para ficar menor. Olha, é o centro da tela, tá certo? A minha nave está a 100 pontos de distância, vou colocar 200, ficar mais afastado, 300. Muito bem, então tá aqui. Se eu mudar o ângulo, ó, o ângulo agora é 1. Ó, tá lá. Mais uma vez, né, a gente já se deparou com essa questão aqui. Poxa, mas o ângulo mudou para 1 grau. Não, não é 1 grau, é 1 radiano, né? Então, se 1 radiano, esse ângulo aí não é em graus, né? É em radianos. Então, 1 radiano é quase metade metade não, é quase um quarto do círculo, né? O 3,14 é metade do círculo, que é π. Tá lá, né? E se eu fizer metade de 3,14, eu vou ter 90 graus ali para baixo, tá vendo? Então, vamos deixar nessa situação aí. Muito bem. Agora, eu vou adicionar a verificação de clique de tela, para eu pegar esquerda e direita e fazer essa bolinha ali, que é a nossa nave,
se movimentar. Então, como é que eu faço isso? A P5.js nos dá um recurso interessante em relação a isso. Vamos ver. Nós vamos criar aqui, olha, uma função, function, que vai ser uma função que nós vamos usar para verificar se determinada tecla está pressionada. Então, vamos chamar de check key. E a P5, ela já nos dá uma função que verifica se determinada tecla está ou não pressionada na hora da verificação, que é is key down. Is key down. E eu passo aqui para is key down qual a tecla que eu quero verificar. Ela tem algumas constantes pré-definidas para teclas que a gente vai usar muito. Então eu tenho aqui, ó, left arrow. Também tenho a right arrow, entre outras. Nós vamos usar essas duas. Eu vou verificar se a tecla da esquerda está pressionada, se a tecla da direita está pressionada. Então, se a tecla da esquerda estiver pressionada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que movimentar minha nave. Eu sei que a minha nave ela é posicionada no ângulo lá, nave.a de ângulo. Quando eu clicar a tecla para a esquerda, eu vou querer que esse ângulo se movimente para a esquerda, e quando eu movimentar para a direita, o contrário, né? Então eu vou fazer assim, ó. Se a tecla da esquerda estiver pressionada, eu vou colocar assim, nave.a de ângulo mais igual 0.05. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se não, outro if. Se a tecla da direita estiver pressionada, eu vou fazer o contrário. Menos igual. Certo? Vamos deixar assim, ó, para ficar mais fácil da gente enxergar, ó. Então não é is key down, pessoal, é key is down. Ao contrário. Key is down. Key is down. Aqui, ó. Rodando. Isso. Agora vamos ver se vai funcionar. Pega para a esquerda. Opa, aí, ó. Pega para a direita. Opa, aí, ó. Aí. Então a gente já tem pronto o nosso movimento. O movimento em círculo em volta do centro da tela já está funcionando. Ok? Muito bom, né? Agora vamos para a parte um pouquinho mais trabalhosa, que é fazer a nossa nave em formato de triângulo e apontando para o centro. Então, na hora de desenhar a nossa nave aqui, eu fiz um círculo ali, né? Só que agora, ao invés de fazer um círculo, vou deixar o círculo. Vou fazer um triângulo em volta desse círculo. Eu tenho o comando triângulo, né? Triângulo. E que ele recebe 3 coordenadas. Eu vou pegar aqui a posição da nave como referência. Então, eu vou precisar de 3 coordenadas. 1, 2, 3. Preciso dessas 3 coordenadas. Então, do meu ponto X, vamos pensar aqui, X, eu quero um triângulo apontando para a direita quando for ângulo 0. Eu vou deixar no X. E o bico vou colocar em X mais 30. Olha lá. Melhor assim. Então tá lá, nossa nave agora é um triângulo, só que eu mexo ela, ó, e ela sempre aponta para a direita. Ok? Eu não quero isso. Eu quero que a minha nave aponte para o centro. Tá certo? Como é que eu faço a nave apontar para o centro?